Olha só que prazer receber mais um nome muito importante do cinema brasileiro, que fez um filme bacana nessa safra de 2019, que está excelente depois de Bacurau, que a gente já recebeu aqui o Kleber Mendonça e o Juliano. Agora o Karim Anu, que é o diretor de A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Obrigado por vir, Karim. Imagina, um prazer. Já faz um tempinho que o filme ganhou o prêmio em Cannes, mas parabéns por isso, porque a competição no Sertanregar, embora não seja a mostra principal, ela é super forte, já filme do Bruno Dumont, os nomes fortes também. Então, parabéns pelo prêmio. Obrigado, obrigado. Fiquei muito feliz na hora que a gente soube que tinha ganho esse prêmio. Inclusive, o Bruno Dumont estava na competição. E o primeiro prêmio que deram, disseram assim, é um prêmio para um cineasta que tem uma carreira longa, que já fez vários filmes, que nos inspirou. E o Lisandro Alonso falou isso, né? Um amigo argentino que estava no júri. Falei, puxa, vamos ganhar esse prêmio. Vai ser o primeiro prêmio especial do júri e tal. E era pro Dumont com Joana d'Arc. Um puto orgulho. E o seu filme está na mostra e tal, e agora finalmente o público brasileiro vai poder ver, saber o que tem no Vida Invisível, que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar e tal. Fala um pouco dessa expectativa para mostrar o filme logo. Olha, eu tô super animado, na verdade. A gente está fazendo um lançamento que eu tô com a esperança que seja um lançamento que chegue a um número significativo, pra gente chegar a um número significativo de espectadores, assim, bem maior do que os meus outros filmes, eu espero. Pô, bacana. A expectativa eu acho alta também, porque por conta dessa representatividade, por conta não só dos temas que são muito atuais, mas também essa coisa de você levar o Brasil para fora com um filme num momento difícil para o país, um momento difícil geralmente para a cultura. Eu estava lendo um texto essa semana que lembrava de um artigo do Paulo Emílio Salles Gomes, que é um cara que sempre defendeu o cinema brasileiro, mas ele problematizava muito essa questão de você visar e você mirar nos prêmios, que parecia uma coisa deslumbrada, uma coisa que talvez mantivesse a nossa condição de colônia em relação ao cinema global. Ele dizia que o ideal seria buscar soluções globais para o cinema brasileiro. Você entende isso também? Você já fez produções, coproduções internacionais em alguns seus outros filmes. Eu imagino que para você, ao longo da sua carreira, tenha sido uma solução muito boa para você viabilizar seus filmes. Inclusive, o Vida Invisível, ele é uma coprodução com a Alemã. Acho que a gente tem falado pouco disso, assim. Eu tenho feito desde o começo. Na verdade, no começo, assim, meu primeiro longa-metragem, que foi Madame Satã, além de ser uma parceria financeira que você tem com outros países e com outros produtores, o que eu acho que é muito importante é exatamente essa troca e da gente entender o que é que a gente conta e como é que isso é entendido em outros lugares. Então, sempre que eu estou filmando, que eu estou escrevendo, que eu estou montando, eu sempre fico me perguntando, será que alguém na China vai entender o que é isso? Será que alguém, num outro contexto cultural, vai entender do que a gente está falando e tal? Então, acho que é muito importante ter os dois lados, né? Assim, você fazer um filme que seja possível e que alcance um público fora do Brasil, mas também que seja um filme que consiga adentrar o Brasil de maneira contundente, assim, com relação ao público. É legal você falar isso, porque assistindo ao filme ele é diferente do que você fez antes, porque ele tem uma ideia ali realmente de você se encaixar no gênero do melodrama, mas também as relações de causa e efeito, as cenas elas têm muito uma coisa de causalidade e tal, e isso nos seus filmes não é tão presente assim. Às vezes a dramaturgia ela é aquela coisa de você esperar ela brotar. Nesse caso não, né? Parece que ela tá vindo antes. Como que é filmar diferente? Assim? Então, esse filme, pra mim, ele é uma aventura inédita no sentido narrativo mesmo, assim. Eu acho que como eu comecei muito de um lugar que é do cinema experimental, que era da fotografia, que era das artes visuais e do documentário, a narrativa clássica e o formato narrativo clássico sempre me incomodaram muito, assim. Eu achava que eram sempre coisas que quase como se fosse uma camisa de força e uma espécie de domesticação do que eu queria dizer, que eu nunca concordei muito. O que eu acho que me interessou muito aqui foi exatamente fazer uma aventura nesse lugar, assim, né, de um filme que seja um filme que tenha uma narrativa clássica, mas sempre pensando que eu acho que anterior a essas questões narrativas de formato, de começo, meio e fim, de linearidade, que é uma coisa da surpresa, assim. O que era muito importante para mim era que, sim, existe causalidade, mas a causalidade ela tem que ser surpreendente, né? Porque daí você foca muito mais no que é o jogo do ator, no que é a interpretação, no que são os elementos que estão em volta, assim. Então foi uma aventura nova para mim, foi muito gostoso, muito gostoso principalmente porque a gente partiu de um romance, mas, né, os personagens são os mesmos, as questões dos personagens são as mesmas e tal, então foi um prazer enorme, assim, e fiquei com vontade de fazer outras adaptações. É curioso você falar de implodir por dentro, assim, porque eu acho que o grande nome do cinema mundial em termos de melodrama, que é o Douglas Sirk, é um cara que todo mundo achava que ele fazia filme pra dona de casa, filme que podia passar na televisão e tal, e ele só foi ser reconhecido muito tempo depois, por uma coisa plástica que ele fazia nos filmes, aquela coisa das luzes, das cores, e aí ele influenciou depois Fassbinder, influenciou Almodóvar. E eu vejo até um pouco no seu filme, porque ele tem muito uma coisa de cores, assim, como um jeito realmente de você contar a história com isso. E como o ambiente, os barulhos, o vento, como isso realmente afeta, e isso é muito melodramático, assim. Então, como que você pensou isso para você se filiar, talvez, nessa linhagem? Nessa linhagem, eu acho que tem uma coisa, assim, eu me lembro muito, quando eu era
pequeno, que eu via televisão de tarde depois de chegar do colégio, tinha um filme que me marcou muito, que eu não sabia qual era, mas tinha uma memória dele, assim, muito vaga. Não me lembrava direito da história e eu reencontrei esse filme num cinema, numa sala de cinema, acho que em 1990, alguma coisa, que chama-se Imitação da Vida, que é um filme do Douglas Sirk, que é muito impressionante, assim. E depois que eu vi esse filme, a minha relação com o cinema mudou muito, assim, inclusive a minha relação com o cinema clássico. Ele é um filme que debate uma questão racial, assim, de maneira muito contundente, assim, a história de uma empregada negra, que tem uma filha que não é tão negra, que tem a pele mais clara, que tem vergonha da mãe e que vai embora de casa, e a mãe vai tentar encontrar essa filha que a abandonou, assim. E ele tem uma coisa meio quase de ópera, assim, que me comoveu muito, assim, é que o filme tem uma força política, assim, a maneira como ele fala da questão do racismo nos Estados Unidos é de uma força, mas que te pega pelo coração, assim, que te pega, sei lá, pelas tuas tripas. E isso foi um filme que me marcou muito, e aí eu comecei a entender o trabalho dele, e a questão das cores, a questão do som. O que eu acho que foi uma outra coisa muito bonita nesse filme pra mim, e que eu acho que tem tudo a ver com o que você tá dizendo, é que eu queria muito fazer um filme cheio de excesso, assim, sabe? Eu acho que a gente é uma cultura do excesso, e eu adoro o excesso, e o excesso é na música, o excesso é na cor, o excesso numa interpretação que não necessariamente é uma interpretação naturalista, econômica e tal. E aí uma outra coisa que me interessava era construir um universo que fosse um universo não exatamente real, assim, que sabe, que tivesse... O que é muito bonito do trabalho do Douglas Sirk é trabalhar dentro de uma esfera do artificial, assim, né? Que às vezes você pode chamar de fabular, às vezes você pode chamar de outras coisas. E é muito sedutor pro público. Eu acho que ele fazia isso também porque era uma maneira muito sedutora dele chegar no público, né? Mas aí o que você entende do melodrama é isso, assim, é que ele tem um lado didático, né? O texto dele é didático, então ele tem uma mensagem muito clara que ele tá passando ali. Mas a graça dele é quando ele vira algo que tem uma magia, que tem um encantamento cinematográfico. Então foi muito que eu tentei fazer nesse filme especificamente. E a minha outra aposta nesse filme era muito essa, né, cara? Assim, eu acho que a gente vive um momento de que cada vez... Não é que cada vez menos as pessoas vão para a sala de cinema, mas assim, eu acho que para uma geração mais jovem, quando você não fala de filmes, né, de grandes estúdios, com super-heróis e tal, como é que eu interpelo, né? Como é que eu chamo essas pessoas para a sala de cinema? E esse filme, ele tem esse desejo também, assim, sabe, de te chamar para a sala de cinema. Eu acho que talvez essa aposta do Oscar e a seleção do filme, talvez tenha um pouco um pensamento nisso, né? De você pegar as pessoas de surpresa e elas, de repente, se moverem no filme sem estar esperando muito, assim. E também por conta do tema, né? O tema é essa coisa da invisibilidade da mulher e tal, e de você realmente contar uma história do ponto de vista feminino. Pode ser que a gente não seja indicado, pode ser que aconteça, que não aconteça um monte de coisa, mas eu estou olhando a campanha como uma maneira da gente falar do cinema brasileiro, como uma maneira da gente falar não só desse filme, assim, mas do cinema brasileiro, do que a gente conquistou até agora e do que está acontecendo no Brasil politicamente. Nesse caso parece uma tempestade perfeita porque Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar pelo Central do Brasil e ela acabou de fazer 90 anos e ela tá maravilhosa no seu filme. Na hora que ela aparece eu pensei, cara, deve ser muito difícil você afastar a câmera da Fernanda porque parece que ela chama, assim. E o close-up ele deve durar ali no momento, ele deve durar 1 minuto. Fala, pô, vai durar pra sempre porque não tem como você desgrudar dela. E o cinema tem isso às vezes, né? Ele fotografa a aura de alguém, ou o ator oferece a aura, né, pro cinema. Então, eu sei que parece uma conversa um pouco esotérica, mas não é não, assim. Falando assim parece muito esoterismo e tal, mas, cara, é isso. É entendeu? isso. Você tem muita coisa na sua cabeça antes, tanto o diretor aí que trabalha com storyboard vai filmar e acha chato porque tá tudo na cabeça, mas ao mesmo tempo o negócio acontece na hora e você tem que ter o olhar pra ver. Olha só, muito bem. Muito obrigado, Karim. Você vai correr que você tem a coletiva agora da mostra aqui. Não, obrigado. E, cara, a você. sucesso pro filme, vale muito a pena, assim. Eu acho que no Oscar do ano que vem aí a gente pode ver o Brasil de novo aí, hein? Olha só, torcendo pro Brasil sempre. Não pode desistir do Brasil, não. Tá bom, obrigado. Obrigado pela entrevista. Valeu.